Vamos continuar a leitura, como todas as manhãs, do livro Sri Chaitanya Charitamrita, escrito por Srila Vrindavananda Thakura, traduzido e comentado por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. E a orientação desses, especificamente do Madhya Lila, capítulo 19, foi de Srila Acharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode escrever aqui no Facebook. Eu vou ler somente o último parágrafo aqui do comentário de Prabhupada, para não perdermos o contexto da explicação. Então Prabhupada fala assim, Swami Maharaj Prabhupada, não é que a um certo ponto nós podemos parar de cantar e ouvir e tornarmos-nos devotos maduros. Então nunca podemos parar de cantar e ouvir e fazer a prática devocional. Não é porque você é um devoto já de anos e anos e anos, um devoto que tem uma vida devocional bem regrada, fazendo tudo corretamente, nunca pode parar. Quem parar, inevitavelmente cairá do serviço devocional. Aquele que para de servir vai perdendo a fé, vai caindo no serviço, vai largar a consciência de Krishna. Nunca podemos parar. Todo dia tem que ser dada a nutrição para a semente da trepadeira devocional, Bhakti Lata Bija. Como nós lemos aqui ontem, Prabhupada falando, e o próprio livro, Maya coloca sementes em nós também, não é só o Guru. O Guru genuíno, depois de milhões e milhões e milhões de vidas, pela misericórdia de Krishna, esse é um verso, pela misericórdia de Krishna e pela misericórdia do Guru, você, alma, encontrará um Guru genuíno. O Chaita Guru, pela sinceridade sua, o Chaita Guru vai te indicar um Guru genuíno, você receberá a iniciação e ele plantará a semente da trepadeira devocional na sua alma, no seu coração. Você tem que ser o jardineiro adequado, todo dia regar, todo dia nutrir a planta, a semente para virar um broto e depois virar uma planta e depois futuramente uma árvore, até atingir, passar por Brahma Loka e atingir o mundo transcendental. Isso aí foi tudo lido ontem. Mas, se você não nutrir da forma correta, se você nutrir a semente devocional fazendo a prática correta e também fazer o que é errado, você está nutrindo a semente que Maya colocou em você. Qual é esse tipo de semente que Maya colocou em nós? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Maya colocou tudo isso em nós. E se você continuar fazendo as práticas erradas, fazendo o que não é favorável à devoção, você está nutrindo também esse tipo de semente. E a árvore vai crescer e crescer mais forte do que a própria árvore da devoção. Se você nutrir todo dia esses desejos e fizer os desejos, você executar a ação que você quer fazer, que a mente quer fazer, você vai deixar muito forte essa planta da luxúria, da inveja, de todos os inimigos que nós temos. Então nós temos que aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. E fazendo dessa forma correta, a planta da devoção vai crescer e crescer e crescer até atingir o mundo transcendental. Isso foi falado aqui ontem, foi lido ontem. Então vamos agora continuar aqui. Tem mais um trechinho aqui desse comentário de Prabhupada. Mesmo que alguém seja muito destacado no serviço devocional, não deve abandonar o processo de Shravana Kirtan, cantar e ouvir os santos nomes, cantar e ouvir Harikatha. Quem abandona tal processo, ele faz isso impedido por uma ofensa
descreve-se isso no verso seguinte. Então, aquele que está praticando, ele está firme na devoção, né? Todo mundo fala, nossa, olha que pessoa que está firme, né? Ela está lá o tempo todo dia praticando. Por que ela para de uma hora para outra? Porque tem alguma ofensa por trás. Se lá a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada explica isso. Srila Govinda Maharaj fala, ou tem ofensa ou tem o ego muito alto. Srila Govinda Maharaj ele fala, uma das duas coisas, ou é o ego alto ou é a ofensa, que pode tirar até um devoto, um grande devoto, da vida devocional. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com ofensas. Nunca ofenda um Vaishnava, nunca ofenda um Guru, nunca ofenda mesmo aquele que está tentando servir. Não fique olhando defeitos, porque todo mundo tem defeito, com exceção do Guru genuíno. Se você ficar somente olhando os defeitos, ou olhando os defeitos daquele que está tentando servir, isso vai te afastar da devoção. Krishna não gosta, isso chama-se aparada. Aparada é o que Shrimati Radharani não gosta. Radha vem de Shrimati Radharani. Apa quer dizer baixo, apa quer dizer água. Então, o que é baixo, Shrimati Radharani não gosta, por isso que chama aparada, ofensa. Vamos agora então ler aqui, como diz Prabhupada, o verso que explica isso. Se enquanto cultiva a trepadeira da devoção, do serviço devocional, no mundo material, o devoto, ele comete uma ofensa aos pés de um Vaishnava, a sua ofensa compara-se a um elefante louco que arranca a trepadeira pela raiz e esmaga dessa maneira as folhas da trepadeira secam. Então é comparado aqui na escritura, no Sri Chaitanya Charitamrita, que aquele que ofende, comete uma ofensa contra o Vaishnava. Claro, depende do tipo do Vaishnava, se é um Vaishnava realmente, né? O Vaishnava é aquele devoto extremamente elevado, ou um Guru é o rei dos Vaishnavas, o rei dos sábios, ou qualquer outro, como eu falei. Não devemos cometer ofensa contra ninguém. Eles fazem analogia que é como um elefante louco, ele arranca a árvore pela raiz. Se nós cometermos a ofensa, nós arrancamos a trepadeira da devoção pela raiz. E aí o que acontece? Ela seca. E quando você voltará para essa prática devocional? Porque nada é perdido. O que você fez não é perdido. O que eu fiz não é perdido. O que cada um faz devocionalmente não é perdido. Todo o resto é perdido. Tudo que você faz material, desde o dia que você nasceu até o dia da morte, o horário que você vai abandonar o corpo, tudo é perdido, mas o que você faz para Deus, segundo a guia do Guru, não é perdido. Mas você vai ser afastado. Durante quanto tempo? Nós sabemos, depende do tipo da ofensa. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, 50 anos ou 50 vidas. Nós não sabemos, então tente nunca ofender ninguém. Eu sei que é muito difícil, porque nós temos esse hábito de falar da vida dos outros, de ficar olhando o defeito dos outros, é o olhar de mosca, mas nós temos que ter o olhar de abelha como um Guru genuíno. Então agora tem o comentário de Prabhupada sobre esse verso. A nossa atitude devocional, ela cresce na companhia dos Vaishnavas. Por isso é importante o Sadhusanga. Aí a pessoa pode falar, mas quem que é um Vaishnava? Eu não sou um Vaishnava, eu não sou um devoto, eu sou aspirante a Vaishnava, aspirante a devoto. Mas nós temos a associação aqui agora de quem? De Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, que escreveu Sri Chaitanya Charitamrita. Nós estamos tendo associação Sadhusanga com a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, além dos comentários dele. Por isso é importante o Sadhusanga, todo dia, se possível, escutar a Harikatha, ter contato com sábios, mesmo que seja através da leitura, vir ao templo, glorificar Krishna, cantar o Arati, online ou presencialmente.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele disse que tudo tem que ser usado para Krishna. A tecnologia tem que ser usada para Krishna. Se a tecnologia não estivesse sendo usada para Krishna, quem mora longe, ou mesmo quem não está aqui no templo hoje, que mora perto, não estaria conseguindo escutar a leitura do livro, não teria conseguido participar do Arati, não teria conseguido fazer o Parikramana Tulasi, participar do Kirtan. Então a tecnologia sim é importante e nós temos que usá-la. E estamos usando. Então, continuando aqui o comentário de Prabhupada, ele diz assim: com seu exemplo pessoal, Narottama Das Thakura, ele enfatiza que o devoto, ele sempre deve lembrar-se de satisfazer o seu acharya precedente. O mestre espiritual representa os Goswamis. Não pode ser um acharya, um mestre espiritual. Deixa eu ler novamente. Não pode ser um acharya, o mestre espiritual, aquele que não segue estritamente a sucessão discipular de um acharya predecessor. Então, nunca pode ser um acharya, aquele que ensina, por exemplo, aquele que não segue estritamente o que o seu guru falou e o que o seu guru fazia. Não pode ser acharya. Acharya quer dizer aquele que ensina pelo exemplo, pelo bom exemplo, claro, não dar um mau exemplo. Quem é realmente sério em avançar no serviço devocional, ele deve cultivar apenas o desejo de satisfazer os acharyas anteriores. Aí tem um verso aqui que diz assim: nós devemos sempre nos colocar na posição de servo dos acharyas. E agindo assim, nós devemos viver na sociedade dos Vaishnavas. No entanto, quem pensa que se tornou muito maduro, muito elevado espiritualmente e que pode viver afastado da associação dos Vaishnavas, abandonando assim todos os princípios regulativos devido à sua ofensa a um Vaishnava, ele coloca-se numa situação muito delicada. Explicam-se no Adilila, o 8º capítulo, verso 24, as ofensas contra o santo nome. Quem abandona os princípios regulativos e vive a seu bel prazer é comparado a um elefante louco que arranca à força a bhaktilata, a semente da trepadeira devocional, e esmigalha a trepadeira devocional. Dessa maneira, bhaktilata, ela fica machucada e murcha. Tal ofensa decorre especialmente de se desobedecer às instruções do mestre espiritual. Isto chama-se Guru Aparada. Por isso, o devoto ele deve ser muito cuidadoso de não cometer ofensas contra o mestre espiritual. Tão logo nos desviemos do mestre espiritual,
o desraigamento da bactilata começa e todas as folhas, pouco a pouco, secam. Se você se afastar, se você ofender, se você não seguir as instruções do mestre espiritual genuíno, pouco a pouco a sua devoção vai embora. Pouco a pouco as folhas da trepadeira devocional, elas vão secando e secando e secando. Não importa que estágio você esteja, não importa se você é uma acharya e você não segue o que os seus gurus predecessores falam, você não pode ser um acharya. Se você ofende o guru, você está como um elefante louco, arrancou a bactilata, a trepadeira devocional pela raiz, e aí ela vai secando gradativamente, as folhas vão secando, ela seca e você larga a devoção. Se você não segue regras e regulamentos adequados que os gurus orientaram, você não vai ter avanço espiritual. Mesmo que você já tenha tido muito avanço, se você parar de seguir regras e regulamentos, se você parar de seguir o que o guru fala, você vai fazer como um elefante louco. Arranca aquela árvore que pode ser grande e ela vai morrer. Então nunca devemos ofender o guru, nem o Vaishnava. Nunca devemos parar de seguir o que o guru fala. Não importa o estágio que você esteja, tem que seguir. Da mesma forma que o guru sucessor, ele segue o seu antecessor. Ele não inventa coisas da sua cabeça, senão ele vai cair. Se o sannyasi, Srila Govinda Maharaj fala no seu livro, Atado pelo Afeto, tem uma parte que ele fala, se um sannyasi não está cumprindo a sua função de sannyasi, que é pregar da forma adequada, ele vai cair, ele vai largar a roupa laranja e vai se tornar um grihasta. Se o brahmachari fizer a mesma coisa, ele não seguir o que ele tem que fazer, o brahmachari faz algo, o sannyasi faz outra coisa. Cada um tem um certo dharma para fazer. O ashram dharma. Ashram dharma é o dharma espiritual. Então, o sannyasi tem que fazer algo, pregar e sair divulgando a consciência de Krishna da forma adequada. Se ele não fizer isso, ele vai cair para a grihasta. O brahmachari, se não fizer a forma adequada da sua prática, ele vai cair para a grihasta. E o grihasta, se não fizer a sua prática adequada, porque o grihasta também tem que seguir regras e regulamentos de grihasta, ele vai largar a devoção, ele vai cair. Então isso é muito importante, nós temos que compreender que ninguém está livre de fazer serviço devocional, nunca. Por isso Silacharya Maharaj falou, o serviço devocional não tem feriado, não tem férias, não tem aposentadoria, ele é eterno. A partir do momento que você recebeu a semente da trepadeira devocional, no dia da primeira iniciação, que o Guru cantou o Mahamantra Hare Krishna com a potência de Krishna, você nunca mais pode parar de seguir a prática devocional, senão você vai cair e ser afastado. E mesmo que algum dia nós atinjamos um mundo transcendental, lá também nunca vai parar de servir Deus, nunca vai parar a prática devocional. Continua, é eterna, como disse Silacharya Maharaj. Você entrou nesse caminho, você não tem volta. Mas se você ficar praticando a forma errada ou não praticando, você vai cair. E quando voltará, não sabemos. Mas algum dia voltaremos. Aquele que cair, algum dia vai voltar, porque a fortuna espiritual não é perdida. Mas para que esperar? Srila Govinda Maharaj fala, para que esperar se você pode nessa vida continuar a sua prática? Cada vez mais e cada vez mais. E na próxima vida, você vai ter um corpo melhor para servir. Qual a vantagem de não parar nunca de servir? Algum dia teremos amor puro por Deus, a meta última da vida, Prayojana, Krishna Prema. Mas antes de atingir isso, vida após vida, você vai ter um corpo melhor para servir. Você praticando corretamente, você vai tirando os inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então, na próxima vida,
você já nasce com menos luxúria, menos querendo desfrutar menos. Você nasce com menos inveja, com menos ira, com menos loucura, com menos ego, com menos cobiça. É isso que acontece. Se você, vida após vida, você continuar servindo, além de você ganhar mais fortuna espiritual, você vai tirar todos esses inimigos. Você pode ver em crianças, né? Tem crianças, você vê num berçário, você vai no hospital, né? Você vê lá o berçário. Aí tem aquela criança que é nervosa. A criança é nervosa e o outro é calmo. O outro está super calmo. O que é isso? Isso daí é a mente que acompanha o corpo. A mente acompanha a alma para o próximo corpo. Então tem aquela criança que ela quer desfrutar dos sentidos, desde criança. Desde criança, aí você vê a criança que gosta de desfrutar dos sentidos, normalmente ela é gordinha, porque ela come muito, ela adora comer, ela quer desfrutar do paladar. Enfim, dei um exemplo da comida, mas tem outros tipos de desfrute, claro. A criança que é irada, a criança que é luxuriosa, a criança que é invejosa. Tem uns que não têm inveja de nada, tem outros que são super invejosos. Por que desde criança tem essa diferença? Porque nós carregamos isso da vida anterior. A mente vai junto com a alma para a próxima vida. Então, quando você faz a prática correta, devocional, você começa a limpar a alma e a mente também. E para a próxima vida, você vai ter mais sucesso na vida devocional. Você vai encarnar no corpo apropriado para você continuar o serviço devocional. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode escrever aí nos comentários do Facebook. A Cris comentou aqui, atrasada. Não tem problema, Cris, vai ficar gravado. Aí depois, se você quiser, você assiste o início da aula ou o início do programa com o Arati, que é muito importante. Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, então vamos continuar aqui a leitura. Outro verso. Ao jardineiro cabe proteger a trepadeira. Quem é o jardineiro? Nós. O Guru plantou a semente da devoção em nós no dia da iniciação, mas nós temos que ser um bom jardineiro. O bom jardineiro, ele rega corretamente a planta. O bom jardineiro, ele não deixa muito no sol, ele não deixa muito na chuva, ele não deixa tomar muito vento, enfim, o bom jardineiro, ele cuida, ele nutre a planta corretamente, ele aduba na proporção certa. Nós temos que ser um bom jardineiro. E o que é ser um bom jardineiro na vida devocional? Fazer somente o favorável à devoção, rejeitar tudo que é desfavorável à devoção. Todos os dias, não é somente um dia. Todos os dias nós temos que fazer somente o favorável, rejeitar tudo que é desfavorável. Aí você se torna um bom jardineiro e a planta vai crescer. Se você é um bom jardineiro, ela vai crescer rapidamente. Você vê diferenças. Às vezes uma pessoa recebe iniciação no mesmo dia, 2 ou 3 ou 5 pessoas no mesmo dia recebem a iniciação. Claro que tem a ver também com a fortuna espiritual anterior, mas aquele que pratica corretamente, todo dia, você vê o avanço espiritual de um e do outro, a diferença que existe. Aquele que pratica a devoção corretamente e rejeita o que é desfavorável, ele avança muito mais rápido. Como que você vê o avanço espiritual mais rápido de um ou do outro? De uma pessoa ou da outra? Pelo serviço. Quanto mais você serve, Krishna está feliz com o teu serviço, ele vai te dar mais serviço. Porque quem dá serviço é Krishna, não é o Guru nem eu. Silatara Maharaj falou, ele deixou comigo, ele mandou uma mensagem para mim por e-mail, ele falou, você tem que dar serviço devocional para os devotos de São Paulo.
Mas não sou eu que dou, é Krishna. Krishna e o Guru dão um serviço devocional para aquele que Krishna está feliz com o serviço. Então, como que você vê se uma pessoa está evoluindo espiritualmente? Se ela está cada vez mais fazendo mais serviço, se ela está com mais entusiasmo. E esse é um bom jardineiro. Então, continuando aqui a leitura, ao jardineiro cabe proteger a trepadeira devocional, cercando-a por toda a volta, de modo que o poderoso elemento das ofensas não entre. Então, o bom jardineiro, ele cerca para que a ofensa não entre. Isso é importante, nós nos policiarmos para não ofender ninguém. Mas se você está gradativamente praticando corretamente, essa vontade de ofender também sai. Você vai parar de querer ver coisas defeituosas nos outros, parar de ofender os outros. Aí tem um comentário agora de Prabhupada aqui. Ele fala assim: enquanto a trepadeira de Bhakti-lata, a trepadeira devocional, está crescendo, o devoto ele deve protegê-la, cercando-a por toda a volta. O devoto neófito, que é o nosso caso, né? O nosso caso fui eu que falei, não foi Prabhupada. O devoto neófito, ele deve se proteger cercando-se de devotos puros. Então, nós neófitos temos que nos cercar de devotos puros. É raro o devoto puro, é muito raro. Mas, escutando ele falar, lendo o livro dele, a gente está se cercando de devotos puros. Aqui no caso hoje, estamos cercados por 2 devotos puros. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, que escreveu Sri Chaitanya Charitamrita, e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. E não só eles, Srila Chara Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Por quê? Porque eu citei algumas partes que eles falaram. Então nós estamos cercados por eles, nesse momento. Dessa maneira, ele não dará ao elefante louco a oportunidade de arrancar a sua trepadeira de Bhakti-lata. Então nós, jardineiros, se nós nos cercarmos de gurus genuínos, antecessores, e o atual, Srila Bhakti Kaniri Maharaj, nós não vamos deixar esse elefante louco que é a nossa mente arrancar a devoção. Nós temos que nos cercar deles. Se nós não tivermos contatos com eles, isso daí vai acontecer. Nós podemos ofender e seremos retirados da devoção. Quando nos associamos com não devotos, o elefante louco, ele fica solto. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele diz: Asaki Sangha Tyaga. O primeiro dever do Vaishnava é largar a companhia de não devotos. Isso o Mahaprabhu falou. Por quê? Porque a tentação é muito grande. Se você anda com quem usa droga, a tentação é muito grande. Nós somos leves, frágeis, voláteis. Se você anda com quem fuma, com quem bebe, você pode se contaminar, você pode começar a fumar e beber. Se você anda com quem come carne, com quem come ovo, você pode entrar nisso também. Se você anda com quem só quer desfrutar dos sentidos, aquele que só quer viajar, só quer passear, só quer comer fora, só quer se divertir materialmente, isso é muito perigoso. Não ande com essas pessoas. Quem falou isso? Mahaprabhu. A má associação é extremamente perigosa, porque nós somos frágeis. Se você pegar, por exemplo, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele andava com milechas, ele andava com comedores de carne. Srila Bhaktivinoda Thakura andava com mayavadis, um impersonalista. Ele andava com sarrajas, imitadores, mas ele podia, porque ele era extremamente pesado, ele era forte. Nada abalava a fé de Srila Bhaktivinoda Thakura. Nós não somos assim.
Maia vai te pegar num dia frágil, que você está triste, sei lá, você está com algum problema, e aí ela coloca alguém perto de você para falar, tome um pouquinho de vinho, use um pouquinho essa maconha, sei lá o que, qualquer coisa que não é apropriado. Maia vai fazer isso, ela vai colocar isso na tua vida. Ou ela vai colocar alguém para você está chateado, você está, enfim, com algum problema material, que é o nosso karma, e Maia vai colocar alguém do seu lado que vai falar assim, vamos viajar, vamos passear, tudo isso vai sair da sua vida, vamos se divertir, você está precisando de diversão, você está precisando espairar a cabeça, esse é o termo que as pessoas usam. Vamos comigo, vamos para a praia, vamos para o sítio, sei lá o quê, vamos viajar para outro país. Isso é má associação. Está querendo te levar longe da devoção. E quando você faz isso, você está passeando, você está se divertindo materialmente, você não está servindo Deus, você está servindo Maia. E isso é o elefante louco. E aí você pode ofender também. Se você está nesse estágio, você pode cometer uma ofensa. Então, não se associe com não devotos. Isso é Mahaprabhu que está falando. O primeiro dever do Vaishnava é largar a companhia de não devotos. Contudo, um pretenso devoto maduro, ele comete uma grande ofensa ao abandonar a companhia de devotos puros. Então, um devoto maduro, ele está cometendo ofensa se ele abandonar a companhia de devotos puros. Se você pega um devoto que já está no estágio bem avançado da devoção, se ele perder o contato com devotos puros, isso vai atrapalhar muito a vida dele, e isso é ofensa. Aquele que se afasta de um devoto puro e está no estágio elevado, isso é ofensivo. A entidade viva é um animal social. Logo, ao abandonar a sociedade de devotos puros, ela vai querer associar-se com não devotos. A satsanga. Satsanga é devoção com sadhus, é associação com sadhus. A satsanga é associação com aquele desfrutador, com aquele materialista, com aquele que só pensa em desfrutar dos sentidos. Então, não podemos nunca largar a associação dos devotos puros, não importa que estágio você esteja. Entrando em contato com não devotos e ocupando-se em atividades não devocionais, um devoto supostamente maduro, ele cairá vítima da ofensa do elefante louco. Aquele que é um devoto maduro, o que quer dizer um devoto maduro? Um devoto que está praticando corretamente, ele já tem uma evolução espiritual. Se ele se afastar do sábio, do guru genuíno, ele vai cair e vai ficar como um elefante louco. Ele vai arrancar a sua trepadeira devocional. Mas nós vivemos em sociedade, nós vivemos com não devotos, claro, todo mundo vive, a maioria das pessoas que nós vivemos no dia a dia são não devotos. Pouquíssimos, somente quem mora no templo se associa com devotos. Quem vive no mundo de grihasta é o dia inteiro, é a família que não é devoto, é o trabalho com não devotos, todo mundo é não devoto. E como fazer então, quando Mahaprabhu fala, não se associe com não devotos? Associar-se não é viver junto. Associar-se é fazer o que eles fazem. Associar-se é receber a orientação deles. Por exemplo, alguém chega e fala assim, no Natal, isso é muito comum, no Ano Novo, né? Toma um pouquinho de champanhe, é só uma taça, ninguém está vendo, isso não vai fazer mal. Se você tomar, você se associou com a pessoa. Se você não tomar, se você não fizer o que a pessoa faz errado, você está somente junto com a pessoa, mas não está dando associação para a pessoa.
Associar-se é você fazer o que a pessoa quer que você faça. Associar-se é fazer o que a pessoa faz. Se alguém te convida, você está lá servindo, você está fazendo a prática, você está lá servindo, você vai no templo, você vai no festival, alguém te convida para passear, alguém te convida para viajar. Se você for, isso é má associação. Se você não for, você pode viver na cama com a pessoa, marido e mulher, não há problema. É só não fazer o que o outro faz de errado. Ninguém obriga ninguém a ser devoto. A maioria, na verdade, dos devotos vivem com quem não é devoto. É rara a família que todos são devotos. Existe sim, mas é raro. Então, associar-se não é morar junto, não é dormir na mesma cama. Associar-se é fazer errado o que o outro faz. E nós temos que associar com o Guru, não é viver do lado do Guru. Se associar com o Guru também, não é você dormir do lado da cama do Guru. Se associar com o Guru é seguir a orientação dele. Você pode dormir do lado do Guru, você pode ser, por exemplo, segurança do Guru. Se você não fizer o que o Guru orienta, você não está se associando com o Guru. Todo crescimento que tenha ocorrido na vida devocional do devoto é rapidamente eliminado por tal ofensa. Então, um devoto que ele já está num estágio superior, se ele tirar a associação do Guru genuíno, ele só tem a perder. Portanto, nós devemos ter o máximo cuidado de defender a trepadeira da devoção com uma cerca, só fazendo um paralelo aqui de Prabhupada, que nós temos que proteger a devoção com uma cerca. Srila Maharaj, ele escreveu no seu livro, Orientação 3, nós temos esses livros, ainda somente em inglês, mas quem lê inglês pode ler. Quem não é inglês, é só jogar no Google Tradutor que dá para compreender, dá para entender perfeitamente. Jogue no Google Tradutor. No Orientação 3 de Srila Prabhupada, de Srila Maharaj, ele fala os 15 tópicos do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E é um dos tópicos do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele fala que Srila Maharaj, ele criou um fosso. O fosso é aquele espaço que tem entre um estádio de futebol e o campo para ninguém invadir. Aquele tipo é um abismo, você não consegue ultrapassar. Você não consegue entrar no estádio. Você não consegue, entrar no campo. É uma vala gigante que tem. Então, ele falou, Srila Maharaj falou, Srila Maharaj ele fez um fosso gigante para que Maya não atinja o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele criou essa proteção contra Maya. Por isso nós não tocamos outro instrumento que não seja karta ou mirdanga. Por isso, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, quem está seguindo Srila Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Tilaka Nirihina Maharaj, está protegido contra a Maya. Mas, mesmo dentro, Maya é tão forte, que mesmo dentro da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ela já está entrando. Tem pessoas que estão desviando o que Srila Siddhar Maharaj disse. Tem pessoas que estão desviando a orientação de Srila Siddhar Maharaj. Veja como Maya é forte. Mas ele criou esse fosso para não deixar que Maya atinja nós. Então, um kirtan, um arati, não tem sarratismo. Não tem imitação. Srila Siddhar Maharaj queria isso. Então foi feito esse fosso. Mas, mesmo assim,
Maya está conseguindo ultrapassar esse fosso que foi criado por Srila Siddhar Maharaj. Continuando aqui, então nós temos que criar uma cerca, isto é, seguindo os princípios regulativos e associando-nos com os devotos puros. Então nós temos que seguir os princípios regulativos. Não há como ter evolução espiritual se você quebra princípios. Prabhupada está falando isso. Não é só Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Swami Maharaj Prabhupada. Então aqueles que quebram não estão seguindo Swami Maharaj Prabhupada também. Nós temos que seguir. Se alguém pensa, isto é, seguindo os princípios regulativos e associando-nos com devotos puros. Se alguém pensa que existem muitos pseudo-devotos ou não devotos na sociedade para a consciência de Krishna, ele pode manter contato direto com o mestre espiritual. E se houver qualquer dúvida, deve consultar os mestres espirituais. Contudo, a menos que sigamos as instruções do mestre espiritual genuíno e os princípios regulativos que regem o cantar e o ouvir do santo nome do Senhor Supremo Sri Krishna, não poderemos tornar-nos devotos puros. As intenções mentais, elas fazem com que a pessoa caia. Então, a nossa mente faz com que nós possamos cair. Se você não seguir os princípios regulativos que o Guru fala, se você não tiver associação com o Guru, e se você deixar a tua mente agir, a tua mente mandar em você, você vai cair. Não vamos nos tornar devotos puros se não seguirmos regras e regulamentos e nos associarmos com o Guru genuíno. As invenções mentais, elas fazem com que a pessoa caia. Quem se associa com não devotos quebra os princípios regulativos e perde-se. O Padeshamrita de Shilarupa Goswami Prabhu diz, antes de ler esse verso aqui de Shilarupa Goswami Prabhu, parece que alguém comentou alguma coisa, vamos ver aqui. Então nós nunca devemos seguir nossa mente. Eu acho isso. Se você está, eu acho isso, já está errado. Tudo que nós achamos está errado. Nós não podemos achar, nós temos um mestre divino, espiritual, para dar orientação. Nós não devemos achar nada. Se nós estamos querendo achar algo, está errado já. A mente é muito poderosa. Maya domina a mente e a mente é muito poderosa. Então nós temos que nos afastar do que a mente pensa. Nunca executar o que a mente pensa. Vamos ver aqui o comentário da Cris. O que ela fala aqui? Ela fala, ufa, porque eu vivo em volta de tudo isso que são karmas e caprichos. Na verdade, nós todos vivemos, Cris, não é só você. Nós vivemos envoltos, né? A gente vive com todo mundo que nos propicia a cometer karma. Não servir Deus e ganhar sukriti. Cometer karma, bom ou ruim, mas todos que nós vivemos junto, né? Quem vive em volta de nós vai nos levar a produzir karma, bom ou ruim, e os caprichos, como você disse. E eu fico preocupada com ser devota. Sabia? É muito bom poder ouvir
os ensinamentos e refletir, tentando mudar, mas é bem assim como está sendo explicado. Difícil, claro que é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Não se preocupe em ser devoto, porque é muito difícil ser um devoto. Temos que nos preocupar, a única preocupação que temos que ter, Srila Maharaj fala, a nossa única preocupação é servir Deus, nada mais. Não temos que nos preocupar se vamos ser devotos ou não, se nós vamos conseguir ou não servir Deus. A única preocupação que a alma tem que ter, que nós temos que ter. E o mundo material é difícil? Sim, nós estamos em Kali Yuga, mas nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós temos um guru genuíno, os antecessores dele são gurus genuínos, o Guru Parampará, são todos genuínos. Eu vou até mostrar aqui para vocês a sucessão discipular do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj e agora Srila Tilaka Nirihara Maharaj. Eles são devotos puros, gurus genuínos, então nós temos eles para nos ajudar. Eles vieram ao mundo material para nos auxiliar nessa luta contra a Maya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele abriu guerra contra a Maya. Ele declarou guerra contra a Maya. E nós somos soldados dele. Nós somos todos soldados de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Alguns estão num cargo superior, alguns já são generais. Mas nós ainda somos soldados, rasos, né, que é chamado soldado raso. Recruta zero, né? Tinha um desenho, era recruta zero. Nós somos zero, nós estamos no início do início do início. Então, mas nós temos alguém que é muito elevado. Srila Govinda Maharaj falava, eu não sei nada, eu não sou ninguém. Veja só, Srila Govinda Maharaj, um devoto puro, falava, eu não sou ninguém, eu não sei nada, mas o meu guru é muito elevado. Nós temos que ter essa visão. Eu não sou nada, mas Srila Tilaka Nirihara Maharaj é elevado. Aí o devoto de Srila Acharya Maharaj tem que pensar, eu não sou nada, eu faço tudo errado, mas o meu guru é muito elevado, então eu vou seguir o que ele fala. Mais ninguém. Nós não temos que seguir a orientação de ninguém, nem do psicólogo, nem do psiquiatra, nem do sociólogo, nem de ninguém. Todas essas pessoas são materialistas, são seres humanos que não são como o Guru. O Guru tem uma alma eterna associada de Deus, Nitya Jiva. Todo o resto são como nós, ou pior. Não importa se é um sociólogo, se é um psicólogo, se é sei lá quem. Todo mundo que é uma alma normal como nós, não uma alma pura, uma alma jivatma, que veio aqui para cumprir karma, não como o Guru que veio para dar misericórdia para nós, não siga ninguém. Não siga ninguém que não seja o Guru genuíno. Ele é o único que sabe o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Eu estou dizendo em alma. Você vai no psicólogo, ele vai te ajudar de repente na sua parte mental. Você está com um problema mental, ou psiquiatra, ou quem for, aí ele vai te ajudar nessa parte. Mas a mente faz parte do corpo. O Guru, ele te ajuda na alma. Todo o resto vai te ajudar no corpo. Da mesma forma que um médico ortopedista, ou um nefrologista, um hepatologista, qualquer tipo de médico, ele vai te ajudar no corpo. Um psicólogo e um psiquiatra, que é o médico que cuida da parte mental, ele vai te ajudar no corpo físico, porque a mente faz parte do corpo físico. Mas o único que pode te ajudar a alma é o Guru genuíno. Ele é o médico da alma. O único que pode curar as doenças da alma é o Guru genuíno, mais ninguém. Se alguém está falando algo que vá no sentido oposto do que o Guru genuíno falou, não siga. Se você vai no médico, ele manda você comer carne porque você está com anemia, você não vai comer carne.
E anemia, muitos falam, eu não posso parar de comer carne porque eu vou ficar anêmico. Anemia tem centenas, dezenas de tipos de anemia. Isso daí é tudo invenção do populismo ou de um médico que ele é totalmente ignorante. Ele é totalmente ignorante, ele é aquele que fala, não, você tem que fazer isso. Ele não estuda, ele não se atualiza, ele não participa de congressos. Então, se você tem alguém assim que está indo contra o que o guru falou, abandone ele, pegue outro. Nunca abandone o guru, abandone o médico que está mandando você fazer algo errado. Porque comer carne, enfim, fazer essas práticas é errado. Se você vai no psicólogo, se você vai em algum lugar, alguém da sua família que fala, não vá mais ao templo, não faça mais isso, não faça a vida devocional, abandone essa pessoa. Essa é a extrema má associação. Pode ser o marido, a mulher, quem for. Não siga o filho, a filha, o pai, a mãe. Não siga a orientação de ninguém que não seja um guru genuíno. Senão você vai se dar mal. Você não vai ter a evolução espiritual. Somente o guru pode te dar a evolução espiritual adequada, se você seguir o que ele fala. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. É difícil sim, a Cris perguntou se é difícil. Ela está falando é difícil? Sim, extremamente difícil. Como pode ser fácil você ir para um lugar que você vai ficar eternamente lá? Mas tudo bem, vai ficar eternamente, mas em qual situação é a eternidade lá? É com o conhecimento pleno. Então, o mundo transcendental, quando a alma atingir o mundo transcendental, o amor puro por Deus, ela vai ter o conhecimento pleno, eternamente lá, ela nunca vai perder, o corpo transcendental não morre. Quem morre é o corpo material, que é feito de átomos. A alma nunca vai sair desse corpo transcendental quando ela assumir ele. É um lugar eterno, que tem a consciência plena, Sati Chiti. Sati é eternidade, Chiti é conhecimento pleno. E Ananda, que é o principal, a bem-aventurança, o êxtase, a felicidade plena, a paz plena. Somente lá é o lugar eterno que tem a felicidade plena, o êxtase pleno, a paz plena. Como que pode ser fácil você ir para um plano desse? Claro que é difícil. Se for fácil, ninguém dá valor. Tudo que é fácil, a pessoa não dá valor. Você vai batalhar muito para chegar lá. Vai passar por muitos e muitos e muitos testes. Nada é comparado ao teste da vida devocional. Nem o vestibular do ITA, nem o vestibular, sei lá, da faculdade mais difícil de entrar no mundo. Nada é comparado ao serviço devocional. Nenhuma prova é tão difícil quanto a que Maia vai colocar na tua vida, até o último dia de vida. É claro que é difícil, mas aquele que está preparado, ele passa no teste. Então nós temos que fazer a vida devocional correta para passar em qualquer teste que Maia dê para nós. O início é difícil, sim. Você pode cair, sim. Você pode escorregar, sim. Mas quando você aprendeu a andar, quantas vezes você caiu? E aí você tentou de novo, tentou de novo, tentou de novo. E logo, logo você não estava mais caindo. E o guru está aqui para puxar a sua mão. Quem está representando o guru, ele está aqui para puxar a sua mão. Se você caiu, ninguém vai te chutar lá embaixo. Se você fez algo errado, o guru genuíno, ele nunca vai te chutar. Ele nunca vai te largar. Ele dá a mão para você continuar no processo. O guru genuíno faz isso. O guru genuíno nunca abandona o devoto. O guru genuíno nunca critica o devoto. Ele nunca fala do devoto para outro devoto. Se o guru está fazendo isso, ele não é genuíno. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Não temos perguntas, não temos mais comentários. Somente Dandavat Pranam, né? Bom dia, enfim. Hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Srila Ramanujacharya.
Nós vamos falar sobre ele à noite, no programa da noite. Quem é Srila Ramanuja Acharya? Tem a Ramanuja Sampradaya, ele fez uma escola. Então nós vamos falar, ele está no nosso calendário. Então, de Transcendental de Srila Ramanuja Acharya Ki Jai. Quando a gente não sabe quem é, que está no calendário, a gente fala Jai, a gente glorifica. Mas hoje à noite nós vamos ler algo sobre ele, na aula da noite. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Cantem juntos, porque a orientação de Srimad Mahaprabhu é o canto congregacional dos santos nomes. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Hari Govinda Madana Giridhari Govinata Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta-vrinda. Radhatara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jiva Gopal
Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Gora Hari, Jaya Shakti Nandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Shakti Nandana, Gora Hari, Jaya Shakti Nandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem está conosco hoje. Antes de eu ver quem está aqui participando conosco, só queria falar que, às vezes, existem dois tipos de kata, existem dois tipos de falar de Deus. Existe Israel kata e Preio kata. O que é Preio kata? Preio kata é falar o que a pessoa quer ouvir. Então, tem algumas pessoas, alguns kirtan, alguns katas, que falam o que as pessoas querem ouvir. Mas a nossa linha, a nossa missão, se a gente tem essas Vatimati, e Silacharya Maharaj deixou claro isso, não temos que falar o que ninguém quer ouvir. Nós temos que falar a verdade das Escrituras, a verdade que o Guru falou. Nós temos que agradar uma pessoa, Mahaprabhu e o Guru. Não temos que agradar ninguém falando o que a pessoa quer ouvir. Então, às vezes, o que nós ouvimos não é tão palatável, nós não gostamos de ouvir certas coisas. Mas nós temos que compreender que isso é importante. Se o Guru está falando, o Guru genuíno está falando, como hoje aqui, os Gurus falaram, nós lemos o que os Gurus falaram, é muito importante, mesmo que a gente não goste de ouvir, mas nós temos que ouvir e aceitar, porque é a verdade. O Guru fala a verdade, o Guru não fala mentira. E Srila Siddhar Maharaj fala, a meia-verdade é pior do que a mentira. Aquele que não fala a verdade, que ele esconde a verdade, é pior do que falar mentira. Então eu agradeço a presença de todos aqui, vamos ver quem está aqui conosco. Temos aqui a Shrimati Devidasi conosco aqui participando, o Ishan Krishna Prabhu, o Vrajaraja Prabhu conosco também aqui, a Cris que fez as perguntas, que fez a pergunta na verdade, né? E deixe-me ver quem mais aqui conosco. Temos a Malini Devidasi também conosco hoje. A Govinda Mohini Devidasi, enquanto isso, agora que eu vou ver no outro aparelho, vocês ficam olhando a deidade aqui até encerrar a transmissão. Então deixe-me ver quem mais participou aqui. Como eu falei, a Govinda Mohini Devidasi. São essas pessoas, então. Quem puder, assista à noite, vamos falar sobre Silara Manujacharya.